Um recipiente de isopor, que é um bom isolante térmico, tem em seu interior água e gelo em equilíbrio térmico. Num dia quente, a passagem de calor por suas paredes pode ser estimada medindo-se a massa de gelo Qsão presente no interior do isopor ao longo de algumas horas, como representado no gráfico. Ele dá o gráfico aí. Esses dados permitem estimar a transferência de calor pelo isopor como sendo aproximadamente D. Ele pede para você considerar calor latente de fusão do gelo aproximadamente aí igual a 320 kJ por quilograma. E ele coloca aqui as alternativas, então depois da vinheta, resolução. Galerinha, vamos entender o que está acontecendo com o exercício. Em primeiro lugar, nós temos aqui uma caixa de isopor. Essa caixa de isopor existe água e gelo em equilíbrio térmico. Isso significa, galera, que a temperatura aqui da caixa de isopor é garantidamente igual a 0 graus Celsius. Ora, por que é garantidamente igual a 0 graus Celsius, galera? Veja, se a gente tem água e gelo ao mesmo tempo, em equilíbrio térmico, significa que nem a água está congelando e nem o gelo está derretendo. Nós sabemos que a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura de mudança de estado físico de água para gelo e vice-versa, de gelo para água, como nós sabemos que essa temperatura é de 0 graus Celsius, então com certeza não vai ter água com temperatura superior a 0 graus Celsius, visto que se existisse uma água a uma temperatura maior que 0 graus Celsius, nós teríamos gelo derretendo, visto que a menor temperatura possível para que o gelo exista é de 0 graus Celsius. E o raciocínio contrário também vale. Nós não temos aqui um gelo com uma temperatura menor do que 0 graus Celsius, porque caso existisse, para que haja um equilíbrio térmico, a água teria que descer uma temperatura menor que 0 graus Celsius, e isso em condições ideais é impossível. Ok, entendemos que dentro então dessa caixa de isopor está 0 graus Celsius, só que essa caixa de isopor ela está submetida ao meio exterior, que porventura pode fornecer calor para essa caixa de isopor. Ora, então o que essa caixa de isopor vai fazer com esse calor? Ele vai pegar o calor e vai usar esse calor para derreter o gelo. Em outras palavras, esse calor vai se tratar de um calor latente. E calor latente nós sabemos que nós calculamos como sendo M, a massa do gelo derretido, vezes o próprio calor latente. Que o exercício nos falou que se trata de um calor latente de que vale 320 kJ para cada quilograma de gelo. E é aí que entra o gráfico da questão. Ele está dizendo que ao longo do tempo nós podemos medir a quantidade de gelo presente na caixa de isopor, e essa quantidade vocês podem ver que ela está caindo. Então no tempo zero ela começa no 20 e conforme o tempo passa essa quantidade de gelo está diminuindo, de acordo com uma função aqui do primeiro grau. Então a dica mais importante da questão é você pegar dois pontos estratégicos, é pegar esse ponto que nós com certeza podemos dizer que no tempo zero tinha 20 kg de gelo, e a partir daqui nós podemos pegar um ponto que cruza exatamente nessas linhas pontilhadas para a gente ter certeza do valor. Então, por exemplo, poderia ser esse valor de 8 porque ele está passando da intersecção dessas duas linhas pontilhadas, mas eu vou pegar o último valor que com certeza também está passando por duas linhas pontilhadas. Eu vou chamar esse ponto de ponto inicial e esse ponto de final. A duração do tempo é o que nós vamos chamar de ΔT. O ΔT vai ser exatamente o ponto final menos o ponto inicial. O tempo final, que é exatamente essa intersecção, vai ser exatamente igual a 24 horas menos o tempo inicial é de 0 hora, então 24 menos 0 vai dar 24 horas, é a nossa variação de tempo. E durante esse tempo foi fornecido um calor externo aí para a caixa de isopor, e a quantidade de gelo que estava aqui dentro passou de 20 kg de massa para 8 kg de massa. É exatamente essa quantidade de massa que nós devemos calcular, e eu vou chamar aqui de variação de massa. A variação de massa é exatamente a massa do gelo derretido. O problema falou em Qsão. Qsão é a quantidade de gelo presente no isopor. A variação de massa vai ser exatamente a massa final de gelo presente no isopor, que eu vou chamar de MF, menos M inicial, que é a massa inicial de gelo. Daí, portanto, nós temos que a quantidade de massa de gelo que ao longo do tempo ela foi caindo, como vocês podem ver, vai ser exatamente igual a 8, que é a massa final, menos
20, que são os parâmetros desses pontos escolhidos. 8 menos 20 vai ser exatamente igual a menos 12 quilogramas de variação de massa, portanto, é a quantidade perdida de gelo em quilogramas. A quantidade de gelo perdida em quilogramas é exatamente a quantidade de gelo derretido, ou seja, é a massa do gelo derretendo, vai ser exatamente igual a 12 quilogramas. Observe que esse quilograma ele fateia e passa com esse quilograma, portanto, o calor que passou pela caixa de isopor que fez derreter 12 quilogramas de gelo em 24 horas é exatamente igual a 12 vezes 320, que costuma dar 3.840. A unidade vai ser quilojoules. O exercício pede com esses dados estimar a transferência de calor em quilojoule por hora. Então, para calcular essa transferência, que eu vou chamar aqui de T grande, o T grande vai ser exatamente igual, nesse exercício, a calor latente, que nós calculamos aqui, dividido pelo ΔT. Portanto, isso vai ser exatamente igual a 3.840 kJ de calor latente dividido por ΔT de 24 horas. 3.840 kJ dividido por 24 horas dá exatamente 160 kJ por hora, que é o que está exatamente na alternativa D aí da questão 58 da FUVEST 2004, da prova da primeira fase. É uma questão de leitura de gráfico, uma questão de calor latente. Essa é a fórmula que você vai usar, que é igual a ml, que você tem aula do canal, é só dar uma olhada. Mas você tem que fazer algumas interpretaçõezinhas, porque depois ele pergunta qual é a taxa de transferência. Não há nenhuma fórmula em específico para você calcular essa tal transferência, mas interpretando as alternativas que fazem parte do exercício, você percebe que a unidade se trata de kJ por hora, portanto você vai perceber que o resultado vai sair pegando essa quantidade de energia ou calor que passa pela caixa de isopor e dividir por 24 horas. Então, galerinha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Verifica se você está inscrito no canal, curta esse vídeo lá na página do Facebook também. Torne-se um membro do canal se você puder, assim você vai estar contribuindo diretamente com o projeto Canal Aulas a Mais. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou!